Vamos agora para a nossa aula sobre auditoria na produção, levantamento de aspectos e impactos ambientais e levantamento de riscos e perigos. Aí eu estou contemplando as três normas, 9001, 45001 e estou contemplando também a 14001. Então vamos falar um pouco da auditoria na produção, tá? Quando eu falo produção, eu já contemplo controle de qualidade. Quando a gente faz auditoria, a gente tem que primeiro entender se os processos estão mapeados. Essa parte de mapeamento de processo, de levantamento de risco relacionado à atividade, de indicador relacionado ao setor, política, a gente vê isso em todos os processos. A gente vê isso no compras, a gente vê isso no RH, na gestão da qualidade, tá? Então, apesar de eu estar falando aqui somente na parte de produção, você vai aí perceber e lembrar dos outros processos que você já passou aqui pelo curso, tá? E nesses processos você também vai cobrar mapeamento de processo, levantamento de risco lá da área, vai cobrar também objetivos, indicadores, né, conhecimento e política de gestão integrada. Mas aí, sendo específico na produção, vai, com base no procedimento da produção, você vai verificar se ele está sendo executado conforme está sendo planejado. Muitas vezes, quando a gente fala em produção, pode ser execução de serviço também, tá? Está incluso aí a área de planejamento, às vezes eles separam planejamento, produção e controle de qualidade. Então, em cada área dessa, você vai conduzir sua auditoria. No planejamento, vai avaliar se as condições de planejamento, aquilo que foi planejado, realmente está sendo realizado. Vai questionar como é que é feito o planejamento da organização, né? Esse respectivo atendimento. Caso você visualize alguma falha no planejamento que foi estabelecido, isso é uma não conformidade. Então, você percebeu que era para estar produzindo ou para estar fazendo esse tipo de serviço, só que o planejamento fala que é outro. É necessário que se entenda, porque o planejamento envolve a disponibilidade de recurso. Então, por exemplo, se a empresa ela não está seguindo seu planejamento, fica complicado essa alocação de recurso. Vamos dar um exemplo, por exemplo, uma empresa de ônibus que é certificada, o planejamento dela envolve alocar cobrador, alocar motorista e alocar o respectivo veículo. Tá? Quando eu falo cobrador, para aquelas empresas que ainda tem, né? Então, aloca esses três recursos para conduzir aquela operação. Então, isso é planejamento. Então, você precisa auditar esse planejamento. Verifica se o planejamento está sendo executado realmente na prática, na operação. Feito isso, você vai lá na ponta, você vai auditar o operador, você vai entrevistar o operador de produção, ou o motorista, ou o cobrador, ou o prestador de serviço, a depender do tipo de escopo. Então, você vai questionar ele a respeito de procedimento, mapeamento de processo, se ele conhece o procedimento da atividade que ele está executando. Você pode acompanhar se ele está executando conforme foi estabelecido, como está devidamente planejado. Feito isso, você vai perguntar para ele, por exemplo, depois, se ele conhece os riscos relacionados à atividade dele. O que aquela atividade pode impactar no produto, no serviço que ele está executando, na saída que ele está fornecendo. Então, questiona ele se ele entende isso. Feito isso, pergunta sobre se tem alguma meta, algum objetivo específico naquele setor que ele tem que atender. Terminando, pergunta sobre a política de qualidade da organização, política de gestão integrada da organização. Quando a gente fala da 14.000 e da 45, você vai incluir também no seu questionamento, para que seja uma auditoria integrada, a questão a respeito dos impactos que a atividade dele pode causar no meio ambiente. Se existe um LAIA, levantamento de aspecto e impacto ambiental, se ele conhece esse LAIA, onde é que está disponível esse LAIA? Então pergunta, questiona ele a respeito disso. Pergunta se existe um levantamento de riscos e perigos da atividade dele, se eles conhecem os riscos, o risco que ele está exposto ali, né, e a consequência, ou seja, o perigo daquela atividade. Esses documentos eles devem existir dentro da organização. Inclusive, deve existir um procedimento que diga como a organização montou o procedimento de aspecto e impacto ambiental e o procedimento de levantamento de riscos e perigos. Ou seja, como é que esse levantamento é feito, como é que isso é retroalimentado, como é a conexão desses documentos com a legislação aplicável. Porque é requerido, o referencial normativo exige que haja essa referência entre a legislação e o que é que está sendo identificado na organização. Auditando não a parte de produção, mas quem é responsável por desenvolver esses documentos, o levantamento de aspecto e impacto e o levantamento de riscos e perigos, questiona e verifica também como é que é a forma de valorar esse aspecto e impacto e valorar esse risco e perigo. Verifica se esses que possuem uma criticidade muito alta, eles estão sob controle.
a atividade que gera o impacto e a atividade que gera o respectivo risco que pode gerenciar, ocasionar aquele respectivo perigo, né, para o colaborador, aquela consequência. Então, questiona quais controles são implementados para garantir uma redução desse risco. Avalia também se riscos foram inclusos, aí riscos de forma mais detalhada, se foram inclusos ou estão relacionados àquele aspecto, aquele impacto ou aquele risco, aquele perigo. Porque quando a gente fala em risco, estamos me referindo agora à gestão de risco. Então, por exemplo, indo para a prática, se você tem um risco de gerar um impacto ambiental, o derramamento de óleo na hora de um descarregamento, né, na hora que você está fazendo uma operação de descarrego de óleo de um determinado caminhão-tanque em um tanque submerso, de profundidade, ou um tanque aéreo, se existe essa possibilidade de haver o derramamento, o impacto, identifica quais são os riscos que podem levar àquela atividade. Tá? Se aquilo for considerado crítico, por exemplo, eu estou me referindo a pneu passar por cima do pneu do caminhão, passar por cima da mangueira, tá? Isso é um risco possível. Outra coisa, o operador não está devidamente capacitado e não conseguir realizar um engate entre mangueira e veículo, e isso causar um derramamento, isso causar um impacto ambiental. Então, verifica se para os impactos críticos foram identificados esses riscos, digamos assim, potenciais. A mesma coisa em riscos e perigos, para no que tange aqueles riscos de segurança que são altos, que foram avaliados na criticidade de forma alta. Então, questiona isso. Como é que vocês abordaram gestão de risco dentro do levantamento de aspecto de impacto ambiental e dentro do respectivo da planilha de levantamento de riscos e perigos? É bom salientar que existe uma diferença entre o conceito de risco, né, de gestão de risco, das normas, e o risco que a gente está falando, que está incluso na planilha de levantamento de riscos e perigos, certo? Basicamente seria o risco do risco. Muita gente fala assim, mas realmente é dessa forma que precisa ser visualizado, digamos assim, e devidamente tratado. Então, essa auditoria aí, né, que permeia a produção, que permeia as áreas de execução, vai muito do conhecimento do colaborador, do preenchimento dos registros e formulários que são requeridos, que ele tenha ou que ele preencha, planilhas, registros, que ele vai lá, apontamento de produção também. Então, tudo isso é verificado, deve ser verificado durante a sua auditoria. E no que tange, recapitulando, aspecto impacto ambiental e levantamento de riscos e perigos, pode ser questionado ao colaborador o entendimento, mas também deve ser questionado quanto à montagem e atualização desses documentos, atualização contínua, para verificar se não foi feito em determinado momento e depois foi esquecido aí, digamos assim, né? Que não pode, tá? É necessário que haja essa atualização. Verifica os controles como auditor interno também, se estão devidamente implementados, se estão sendo executados. Se existe determinado, por exemplo, controle, um corrimão para uma subida de uma escada, esse corrimão está lá ou não existe. Então, verifica tudo que foi estabelecido dentro dessas planilhas, para verificar se realmente está acontecendo isso na prática. Tá? O que é que vocês vão ter de conteúdo aí nessa aula? Para quem está fazendo o curso, né, com a gente, vai ter um modelo de aspecto impacto ambiental, levantamento de aspecto impacto ambiental. Vocês vão conseguir visualizar isso lá na nossa Google Class, na nossa Classroom. Tá? Vocês vão visualizar também um modelo de levantamento de riscos e perigos para 45.001. Tá? Dentro da parte de produção, muito conteúdo já foi fornecido, tá? Mas aí eu vou dar uma direcionada para a parte de inspeção de processo. Por quê? Até agora a gente tem falado muito da auditoria na área de produção. E a gente falou um pouco de planejamento. Mas na área de produção aí como um todo, a gente inclui também a parte de controle de qualidade. Então, no controle de qualidade, é necessário que você verifique se as especificações de inspeção que vêm lá da área de projetos, elas estão realmente definidas.
Se os produtos que estão sendo produzidos, eles atendem às especificações de produção, e para isso você vai precisar verificar o registro de inspeção, que é obrigatório segundo a 9001, comparado com a especificação do produto. Então, se o produto tem que ter 10 milímetros na especificação, o registro tem que constar de 10 milímetros, senão o produto não está aprovado. E você vai precisar verificar isso também, tá? Vai verificar como é que é feita a tratativa de produto não conforme. Quando o inspetor de produção ele verifica, ele encontra algum problema no produto, como é que ele segrega aquele produto para não deixar aquele produto ir para o cliente. Então tem uma área de produto não conforme, então você deve questionar o auditado a respeito disso, né? Como é que é feita a aprovação, onde é que é registrada a aprovação de produto, e caso o produto seja reprovado, quais são as ações que você vai tomar. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu trabalhei na Unilever, eu trabalhei como químico lá na Unilever, e eu fazia análise de detergência, que é uma especificação, uma das especificações de produto, poder de detergência, digamos assim, de espuma, e era um nome que eu estudava na AD. E a gente tinha uma especificação do AD, então a cada hora a gente pegava uma amostra na planta, ia no controle de qualidade e fazia uma verificação. Se o AD não se o AD desse fora do especificado, o procedimento era pegar o rádio e comunicar para o líder da planta. Operador fulano, parar a planta, produto fora da especificação. Feito isso, a gente descia lá na área de produção, na área de expedição, na verdade, porque alguns produtos já tinham encaminhado, né, numa sequência para outras áreas, muito à noite, porque ele disse que não acontecia, porque ele dependia da liberação. De toda forma, o produto não ia para o cliente sem autorização no sistema da área de qualidade. Então a gente descia, segregava o lote de produto e verificava se tinha algum produto que estava fora do especificado. Se a gente identificasse isso, a gente segregava esse produto, tá? E o produto ia ser retrabalhado. Se não fosse possível retrabalhar, isso era refugado. Então, essa disposição a respeito do produto não conforme tem que estar claro. Então, auditor interno, questione. Como é a disposição do produto não conforme? É retrabalho? É refugo? O que é que se faz com o produto não conforme? Então, você vai perguntar isso ao auditado, certo? Então, basicamente, lembrando o seguinte, antes de continuar, o laboratório vai ter procedimento para aspersão, para fazer análise, tá? Vai ter procedimento para calibração de equipamentos, porque os equipamentos que são utilizados na inspeção precisam ser calibrados. Então, você como auditor interno, a quem for cabível a responsabilidade, porque eu posso estar falando isso aqui agora, mas essa parte de calibração de equipamentos está disposta na área de manutenção, isso é possível. Então, quem for o responsável, verifique se os equipamentos de inspeção para aprovar o produto ou serviço, eles estão devidamente calibrados. Peça o certificado de calibração. Verifique a rastreabilidade do certificado de calibração. Por quê? Um certificado emitido por qualquer laboratório de calibração não é válido. É requerido que ele tenha um selo RBC. Se tiver o selo RBC, quer dizer que eu tenho conexão com a rede brasileira de calibração. E sendo assim, o certificado está beleza. Mas não quer dizer que está aprovado ainda. Quer dizer que a rastreabilidade da medição do certificado está ok. Mas vamos tratar agora, por exemplo, como é que você vai avaliar se ele está aprovado. Questione na sua auditoria ao auditado que método ele usa para aprovar o certificado de calibração. Existe um cálculo de validação do certificado de calibração, que a gente viu isso no curso de formação de coordenadores da qualidade, que eu vou deixar um link aqui embaixo no descritivo desse vídeo para que vocês possam clicar e acessar. Aí lá você vai poder visualizar esse cálculo. Então você vai poder questionar ao auditado se é feito esse cálculo, se ele aprova o certificado de calibração no ato do recebimento do equipamento. Por quê? Ele não pode utilizar um equipamento que esteja reprovado. Muitos questionam durante a auditoria, mas esse equipamento eu mandei calibrar, então está aprovado. Não, a calibração não quer dizer que ele está aprovado. A calibração é uma checagem, uma verificação se o equipamento está adequado ao uso. E ponto final. Outra coisa que é importante no controle de qualidade é você identificar o responsável pela inspeção. Tem que estar claro quem inspecionou e quem deu a disposição. E o registro de inspeção vai ter que conter isso lá. Certo? Então não esqueça de pedir isso quando estiver auditando a área de controle de qualidade.
Então, recapitulando aqui do lado, foi o que a gente viu. Tá? Lembrando, isso é uma das atividades, assistir esse vídeo que vocês estão assistindo aqui, é uma das atividades da nossa Google Class, tá? Da nossa sala de aula. Então, quem não está fazendo o curso, vai ter esse conhecimento que teve até agora, nesses 15 minutos aí de aula, mas quem está fazendo o curso, dá continuidade nas atividades, para que tenha aí o aprimoramento desse conhecimento. E você que se interessou, mais uma vez, www.abjtreinamentos.com.br. Então, agora, aluno, você pode seguir para a nossa segunda atividade.